Você sabia que todos nós temos a família perfeita? Meu nome é Rejane Acosta, sou CEO do Instituto Internacional de Terapia Reencarnacionista e quero te falar um pouquinho sobre família hoje. Nossa família é perfeita, sim. Não é a perfeição que nós idealizamos, não é a perfeição que nós imaginamos. Mas eu quero te perguntar também se você consegue definir o que é algo perfeito. O que é algo perfeito para você? Sem essa definição, nós não conseguimos entender se a nossa família é perfeita ou não. Eu estava escrevendo um texto há um tempo atrás para um curso de terapia reencarnacionista para família, para atendimento de família, que é um curso destinado a terapeutas que já são formados, para aprofundar o conhecimento, para atender famílias inteiras. E o que aconteceu? Chegou um ponto do texto em que eu estava escrevendo sobre a família perfeita e travei, porque eu pensei, o que é a família perfeita? Vá pensando você aí também. Eu pensei que eu não poderia escrever para os alunos sobre algo que eu não tinha clareza e resolvi dormir. E no outro dia, quando eu estava ainda dormindo, eu comecei a escutar a explicação do meu mentor espiritual, que eventualmente se comunica comigo. Eu comecei a escutar a definição do que era perfeito. Então eu acordei e ele continuou falando e eu levantei e anotei. E ele disse o seguinte: perfeito é tudo aquilo que serve a um propósito. Logo, a família perfeita é sim a família que tem desafios, pois serve ao propósito evolutivo daqueles espíritos envolvidos. Então eu entendi com clareza o que era uma família perfeita, o que era perfeito. Quantas vezes nós pegamos um palitinho que vai entrar num buraquinho que nós precisamos mexer e dizemos, está perfeito, porque serve aquele propósito. Então sim, nós temos a família perfeita, eu, você, todo mundo. Mas nós precisamos entender o seguinte, perfeito não é que ela continue com os desafios. Perfeito é o ponto de partida da forma como essa família chega nesse plano, aqui nesse planeta. Então, quando ela se constitui, a nossa família, ela é estruturada anteriormente no plano espiritual por um projeto reencarnatório. E esse projeto, ele é feito baseado nas necessidades de cada espírito que se encontram ali envolvidos. O que cada um precisa trabalhar individualmente e o que cada um precisa trabalhar naquelas relações ali, o que um tem que reajustar com o outro, que coisas nós não conseguimos cumprir juntos em outra encarnação que precisamos nessa, então aprender a amar e fazer diferente. Então nós precisamos compreender que os desafios fazem parte da família perfeita quando ela se forma. Porém, isso não é justificativa para que os desafios permaneçam. A nossa estada aqui é justamente para que nós façamos com que esses desafios vão se diluindo ao longo dos nossos entendimentos, ao longo do tempo, conforme nós vamos ampliando a nossa consciência, expandindo a nossa mente e entendendo os desafios, as relações de um outro ponto de vista, do ponto de vista da espiritualidade. E é por este motivo que nós precisamos estudar mais sobre espiritualidade, estudar mais sobre a nossa essência, sobre o nosso projeto aqui nesse planeta, sobre o que nós viemos fazer aqui. Quanto mais nós estudarmos, maior consciência nós teremos dos nossos desafios em relação aos outros que nós convivemos, dos nossos desafios em relação à nossa vida, porque se vocês pararem para pensar, às vezes uma mesma situação ocorre no trabalho, em casa, e aí as pessoas dizem, puxa, é sempre comigo, como se fossem vítimas da situação, mas não entendem que, na verdade, elas criam situações similares em diferentes pontos da vida, em diferentes aspectos da sua vida, porque ainda precisam corrigir características de sua personalidade, características inerentes que trazem de outras encarnações, porque somos seres que já vivemos muito tempo. Essa é só mais uma experiência em que nós nos encontramos, mas hoje somos o somatório de tudo que nós aprendemos. Então, quando as situações se repetem em vários nichos da nossa vida, significa que nós precisamos corrigir algo internamente.
todo desafio ele está ligado a algo que eu preciso aprender, compreender, aceitar e modificar. Então, olhem para as famílias de vocês a partir de agora com um olhar diferenciado. Quando você tem dentro da família aquela pessoa que te incomoda profundamente, que te irrita, pare e preste atenção. Por que ela me irrita? Ela pode me irritar porque eu enxergo nela características que tenho também e que me incomodam profundamente. Esse é um ponto. Ela poderia estar servindo como um espelho para mim sem que eu me desse conta. Mas ela pode me incomodar também. Por que ela me incomoda? Porque ela fala sem parar, ou ela explica tudo muito explicadinho, isso me irrita profundamente. Olhe para você. Se isso é um desafio da pessoa, o ser tão detalhista e repetitiva não é seu, é da pessoa. Mas o que cabe a você? Talvez você precise trabalhar a sua tolerância, a sua compaixão, a sua paciência com o outro, a sua amorosidade de entender que o outro ainda não conseguiu modificar. Nós vamos nos melhorando à medida em que nós paramos de desejar que o outro se modifique e começamos a focar em nós, nas nossas modificações, nas nossas melhoras. Então, dentro da nossa família, nós temos o maior e melhor campo de experiência para que nós consigamos nos melhorar enquanto seres, enquanto espíritos. Porque dentro da família nós vamos vivenciar todas as situações que nós vivenciaremos lá fora, seja no trabalho, nas relações amorosas, relações de amizade. Então, se nós conseguimos nos resolver dentro da nossa família, independente se o outro da família se resolve, mas se eu consigo me aceitar, aceitar o outro, trabalhar as minhas questões aqui internamente, se eu consigo me resolver dentro da minha família, tudo mais que ocorrer do lado de fora da família, no trabalho, nas relações afetivas, nas relações, não é, amorosas, de amizade, enfim, tudo mais vai ficar leve. Eu vou conseguir, eu vou ter a capacidade de me desenvolver melhor, de me destrinchar melhor fora da família quando eu consigo resolver dentro da família. Eu terei a capacidade de me refazer, de me recompor, de recriar, de ter mais tolerância, de ter mais paciência, criatividade, enfim, tudo aquilo que eu conseguir dentro da família, que são, a gente chama, podemos dizer que são onde eu tenho as características, as minhas características saltam de forma mais intensa, onde os gatilhos são mais fortes para mim. Se eu consigo ali, na vida, quando eu saio para a vida, eu conseguirei com mais facilidade, com menos dor e mais fluidez me resolver. Então, precisamos sim olhar para essa família perfeita, porque é perfeita para a evolução de todos nós que fazemos parte dela, para que nós consigamos evoluir enquanto espírito e ainda ajudar os nossos companheiros de jornada na família nesse processo evolutivo também.